2h19 e vamos falar agora de infraestrutura aqui no Brasil. Nós estamos na linha com Venilton Tadini, que é presidente da ABDIB, Associação Brasileira da Indústria de Base e Infraestrutura. Doutor Venilton, boa tarde. Boa tarde, Denise, aos ouvintes da Jovem Pan. Doutor Venilton, a gente já está falando há bastante tempo sobre atrasos da infraestrutura aqui no país. Agora, mais recentemente, tem sido muito colocada a questão da insegurança institucional, que também não é novidade, mas se chega numa situação ainda mais complicada com proximidade das eleições, de não se saber ao certo qual vai ser o perfil do próximo presidente, como ele pretende encaminhar questões como concessões, privatizações, obras públicas. E lembrando que a infraestrutura foi duramente atingida pela interrupção das operações daquelas empreiteiras e mesmo da Petrobras envolvidas na Lava Jato, né? Perfeitamente. E esse tipo de questão, como você mencionou, relativa à insegurança jurídica, ela permeia pelo menos 3 tipos de problemas, né? A própria fragilidade do executivo, que impede a tramitação de medidas importantes no âmbito do legislativo, dado que é o ambiente hoje de negociação constante, de espaços de articulações, e temos vários instrumentos legais que poderiam estar definindo regras mais claras sobre a questão ambiental, sobre desapropriações, como também outros aspectos relativos ao problema que tivemos da greve dos caminhoneiros, e acabamos soltando questões absolutamente discricionárias, como a questão de tabelamento de frete no que diz respeito a um segmento de autorização, certo? Onde que é totalmente descabido a medida. Além desses aspectos, essa fragilidade do executivo num momento de transição eleitoral, nós temos também ainda uma desconexão entre os chamados poderes da República, né? Então, reflete uma crise institucional. Não raramente nós vemos medidas do Legislativo sendo questionadas pelo Judiciário, ou mesmo ações do próprio Supremo, como, por exemplo, recentemente no caso de resíduos sólidos, tratando a questão referente a aterro sanitário, que é totalmente diferente de lixões irregulares, como áreas de não ambientalmente protegidas. Isso acaba, na medida em que se coloca a restrição para se fazer esses aterros em áreas ambientalmente protegidas, acaba criando um problema, principalmente no curtíssimo prazo, em relação à forma dos tratamentos desses resíduos. Então, veja, questão de fragilidade política do Executivo, no momento de transição política, afeta medidas do Legislativo que deveriam estar andando, são medidas casuísticas que acabam saindo por acordos, como foi, por exemplo, a volta do aeroporto de Pampulha a praticar os voos internos em detrimento do que a portaria que existia no que diz respeito a essa proibição, porque foi feito na definição da concessão de confis e assim por diante. Isso vai criando um ambiente de incerteza que certamente se repercute no custo por essa incerteza e certamente vai para o cálculo do custo de oportunidade e do retorno do empreendimento. Então, isso é mais um fator que acaba por inibir a vinda até de investidores estrangeiros no segmento de infraestrutura. É importante ficar claro que não é apenas a questão da insegurança quando você lança um projeto, que há problemas ambientais, as disputas que chegam à justiça, falta de regulamentação, de uma condição prévia estabelecida com maior segurança, mas tem mudanças de regras do jogo. O senhor citou a questão, por exemplo, da greve dos caminhoneiros. Você tem aqui as concessionárias, Pampulha, com confis. A questão de pedágio, não é? Exatamente, a questão do pedágio também. Por exemplo, no caso específico, se começa a questionar a possibilidade de se aprovar a cobrança de IPTU ao longo de rodovias e outras concessões como ferrovias e tudo mais. Então, se a moda pega, você já pensou,
por conta de onde passa a cada um dos municípios, você ter um questionamento jurídico do município em relação à cobrança de IPTU. Ou, como diz você, um outro projeto que tem sido discutido, que é de arrepiar, são dos moradores próximos às áreas de pedágio, que poderiam receber isenção de cobrança de pedágio. Então, é um cipoal de modificações, de incertezas, que acaba, sem dúvida nenhuma, tornando até o passado incerto, né? E as pessoas às vezes imaginam assim que infraestrutura é uma coisa muito distante, mas faz parte do nosso dia a dia. Se ela é precária, isso entra no custo das empresas, no preço do que nós pagamos, é precariedade de estradas, da área de energia, de ferrovias, de portos, de aeroportos, né? É fator de competitividade. Se espera, inclusive, se coloca de uma maior abertura de natureza comercial, certamente isso, para se tornar possível num ambiente competitivo, é preciso também que o chamado custo Brasil, que envolve não só a questão tributária, mas também a questão dos custos de infraestrutura, seja transporte, seja de energia e assim por diante, afeta a competitividade global da economia e, consequentemente, os produtos que são produzidos no país. Agora, a previsão é de investimentos aí na área de infraestrutura da ordem de 1,5% do PIB apenas este ano. Né? É isso que é muito preocupante, porque nos 3 níveis de governo ocorreu uma redução significativa dos investimentos em infraestrutura. Com a PEC do teto, a possibilidade de ajuste são nos gastos discricionários. E o principal gasto discricionário é justamente o investimento. Então, isso vai nos trazer maior sequela do que o próprio desajuste fiscal no futuro. Porque, sendo fator de competitividade, vai evitar no futuro que a gente tenha uma recuperação da economia mais robusta e, consequentemente, a recuperação da receita tributária. Agora, o senhor vê alguma condição de o próximo governo conseguir acelerar os investimentos em infraestrutura, porque ele vai ter de lidar com o ajuste das contas públicas. Nós temos essa precariedade ainda do lado das empreiteiras, não é? Qual seria o caminho? Olha, eu acho que do ponto de vista de finanças públicas é preciso atacar de frente cerca de 270 bilhões de reais que existe hoje de gastos praticamente com incentivos, regimes especiais e tudo mais. Então nós temos sim, como também os próprios gastos de custeio, que nos últimos 3 anos houve crescimento real. Então não pode se fazer o ajuste todo em cima do investimento. Então, dizer que em situação da crise fiscal eu não tenha condições de fazer investimento, eu acho que tem sim, é questão de prioridade e definição política de se considerar o gasto com investimento público fundamental para a infraestrutura. Você veja, 1,5% do PIB, como você disse, desse gasto, 65% foi privado. Não existe país do mundo, seja da Ásia, da Europa, ou próprios Estados Unidos ou América Latina, que tenha já um nível de participação em alguns serviços como o Brasil tem. Agora, não existe nenhum desses lugares que eu mencionei a infraestrutura sem uma participação importante do Estado. Então, a participação do Estado é importantíssima, como é também a participação da iniciativa privada em situação de adversidade fiscal. Agora, é preciso se encontrar o lugar no orçamento. Isso é uma questão de natureza política. E, para isso, precisa efetivamente ter vontade política para resolver. Agora, aí não é questão política só por parte do governo federal, tem a questão do Congresso também, porque nós temos alguns exemplos, como esse impasse agora em torno das distribuidoras de energia. Perfeitamente. E o governo precisa fazer, caminhar esse processo, não tem como bancar distribuidoras deficitárias, quer passar para a iniciativa privada e o Congresso não avança com a regulamentação. É verdade, e também o próprio STF que tinha colocado a necessidade do instrumento legal para subsidiárias serem privatizadas. Então, é uma conjunção de situações que acabam efetivamente levando a gestão do orçamento a uma situação como a que nós vemos hoje, onde que o único ajuste, a variável de mais facilidade para se atuar, acaba sendo investimento. Para você ter uma ideia, nós saímos do governo federal de cerca de 80 a 85 bilhões em 2014 para cerca de 20 bilhões de investimento no orçamento da União.
pegar os outros níveis de governo, os governos estaduais, aconteceu redução similar a esse nível, com exceção do estado de São Paulo. Então é muito preocupante, porque um grande estoque de ativos ainda de infraestrutura se encontram na mão do Estado. E eu não tenho como deixar de fazer a recuperação da malha rodoviária, de recuperar algumas estruturas portuárias e outros aproveitamentos importantes para a logística e infraestrutura, se eu não tiver uma participação do ente público, seja do Estado investindo diretamente ou através das suas agências de fomento. Ouvimos Venilton Tadini, que é presidente da ABDIB, Associação Nacional de Infraestrutura e Indústria de Base. Doutor Venilton, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, e aos ouvintes da Jovem Pan.